Estamos começando mais uma aula do nosso canal A Língua que Você Fala. Meu nome é Célia, eu sou professora de português da rede estadual. Hoje vamos falar da segunda fase do modernismo, da prosa, né? Os escritores que se destacaram em escrever romances entre os períodos de 1930 a 1945. Como ilustração dessa aula, eu coloquei para vocês no primeiro slide o quadro chamado Ovo da Ima, do pintor argentino Caribé. Ele, na década de 50, ele foi morar em Salvador, lá ele ficou amigo de Jorge Amado, e aí eles fizeram uma intensa movimentação cultural e artístico, né, na capital baiana, que é Salvador. Então, estamos começando mais uma aula do seu canal A Língua que Você Fala. Bom, como eu disse, a segunda fase do modernismo brasileiro, né, a prosa, ela compreende aos anos de 1930 e 1945. É um ano de efervescência, de muita mudança no cenário histórico, né, cultural e político e econômico brasileiro. Nós temos, por exemplo, que a partir da década de 20, né, houve o crack, né, da Bolsa de Nova York, que foi em 1929. Isso gerou uma crise internacional e, consequentemente, atingiu o Brasil, porque o nosso país, ele era também naquela época um país extremamente agrário e pouco industrializado. Então, por causa da produção de café, esse crack na Bolsa de Nova York acabou atingindo o nosso país também. O que aconteceu? A nossa oligarquia rural, né, com base no café, ela não se sustentou mais. E aí houve a expansão, né, de parques industriais, quer dizer, a industrialização veio definitivo para o Brasil. Somada a isso, houve a Revolução de 1930, aquela que marcou o fim da Primeira República Brasileira, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, né, e que ele organizou um golpe militar contra Washington Luiz e impediu a posse do seu sucessor, que era o Júlio Prestes. Então, nós vamos ter aí, né, queda da Bolsa de Nova York, né, a queda dos preços do café, praticamente quase que o fim da oligarquia rural brasileira e a Revolução de 30, marcando o contexto histórico dessa geração, que é a segunda fase do modernismo. Fora isso, a gente tem o mundo vivendo a Segunda Guerra Mundial, ok? Bom, o que vamos achar nesse romance de 30? Só adianto para vocês, foi um período em que os escritores escreveram demais, demais, e textos simples, em linguagem simples, com a finalidade de seduzir o leitor. Porque o que os autores da prosa modernista da segunda geração queria? Queria seduzir o leitor para que o leitor lesse suas obras e conhecesse uma outra parte do Brasil tão esquecida pelo nosso governo brasileiro. Portanto, a geração de 30, ela é uma geração de consolidação, uma geração mais madura, e que esses escritores, eles escreveram num período de guerra. Então, todo o texto dessa geração é marcado pela rudeza, pela captação direta dos fatos, pela exploração das relações entre o homem e o meio social. Por isso também que os romances da segunda fase, eles são chamados de neorrealistas e de neonaturalistas. Vamos lembrar? Realismo foi um período da literatura brasileira que os escritores, eles tentaram trazer a realidade para dentro dos textos. E naturalismo, que desenvolveu no mesmo período, os escritores, eles queriam provar para o leitor
a tese determinista de que o ser humano é o produto do meio. Pois bem, os escritores da segunda fase do modernismo, eles tinham influência direta do realismo e do naturalismo brasileiro, porque os seus textos, eles vão falar dos aspectos culturais, linguísticos, geográficos e históricos de suas regiões, especificamente o Nordeste e a região Sul, com o nosso escritor Érico Veríssimo. Esses romances, eles dão continuidade àquela proposta lá de 1922. Vamos lembrar? Os escritores da primeira fase do modernismo, eles queriam pesquisar a realidade e trazer a realidade para dentro dos textos. Pois bem, os escritores dessa segunda fase, eles fizeram isso, só que agora de uma forma, muito mais crítica, ok? Então agora nós vamos ter, pela primeira vez, de maneira realista e crítica, o Nordeste brasileiro dentro da nossa literatura, beleza? Bom, então como eu disse, o romance de 30, ele tem uma vertente neorrealista, quer dizer, ele faz uma volta ao realismo, né, lá do século XIX. Só que ele vai retratar a realidade e seus problemas a fim de conscientizar os leitores. Essa é uma diferença, galera. O realismo, lá com Machado de Assis, no século XIX, ele não tinha intenção nenhuma de conscientizar os leitores a respeito de problemas da sociedade brasileira. Agora, a geração de 30, sim, essa queria que os leitores lessem e se conscientizassem de que existe uma parte do Brasil que não é necessariamente a região sudeste, que existe o nordeste, que existe o sul, que existe o norte e que existe o centro-oeste, que é regiões muito esquecidas pelo governo brasileiro da Primeira República. Então, que fique bem claro, a geração de 1930, do modernismo brasileiro na prosa, tem uma grande vertente regionalista e eles vão trazer os marginalizados do Brasil para dentro de seus textos. Também tem a vertente neonaturalista, que é trazer o homem e seus conflitos interiores, tudo o que ele pensa. Nós vamos achar personagens como Fabiano, Sinhá Vitória e sua família conversando, mostrando para a gente, por exemplo, no livro Vidas Secas, qual o seu pensamento, o que é que ele pensa, o que é que ele está sentindo naquele momento em convivência com um espaço que é o sertão nordestino, ok? Então, os romances de 1930, a 1945, eles eram carregados, eles são carregados de denúncia social, porque eles mostram muito a relação do eu com o mundo. Então, esse regionalismo, ele teve grande importância nessa fase, porque ele destacou a seca, a migração provocada pela seca, os problemas do trabalhador rural e a miséria brasileira. Por ser regionalista, o enredo do romance de 1930, ele é construído a partir da valorização do espaço. O que é isso, galera? A partir de agora, o espaço ele tem tanta importância quanto a personagem. É como se eles fossem uma coisa só. Então, nesse espaço, o personagem vai viver e o espaço que vai influenciar diretamente o seu comportamento. Nessa perspectiva aí, da importância do espaço, personagem, o espaço movendo o personagem, isso vai chegar no determinismo naturalista, aquela corrente filosófica criada pelo francês, Hippolyte Taine, lá no século XIX. O que era o determinismo? O Hippolyte Taine, ele falava que o ambiente influencia a sua atitude, o seu comportamento.
Pois é, os escritores da segunda geração do modernismo brasileiro, eles vão trazer esse determinismo para dentro da literatura, mas com uma diferença. Lá no naturalismo, o determinismo, ele prevalecia sim sobre o personagem. Então, o personagem, ele não conseguia sair da realidade. Por quê? Porque o determinismo, o ambiente prendia o personagem. Agora, no modernismo, não. O personagem, se ele é moldado pelo ambiente e o ambiente não está legal, o ambiente é ruim, o ambiente é rude, então os escritores passam a mensagem o seguinte: se o meio causa problemas sociais, então o que é necessário? É necessário transformar o meio. Essa é a mensagem que esses escritores querem passar para nós leitores. O meio influencia o seu comportamento. Então, se está influenciando o seu comportamento para o mal, vamos mudar o meio, vamos transformar esse meio, entenderam? Bom, como eu já disse, os escritores dessa geração de 1930, dessa fase de consolidação do modernismo brasileiro, eles criaram romances utilizando um enredo mais dinâmico, mais ágil, uma linguagem muito simples, e isso acabou seduzindo os leitores a ler esses livros. Muitos escritores, eles tiveram assim, recorde de público, de leitores para suas obras. Por quê? Por causa dessa combinação, um enredo dinâmico, uma história que se parece assim, que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, somado a uma linguagem extremamente simples. Esse era o caráter ideológico do romance de 30, porque a intenção dos autores realmente é nos seduzir nós leitores com um texto de fácil entendimento para alcançar um público grande de leitores e assim chamar o brasileiro para uma verdade, que o Brasil não existe uma região só, que é a região sudeste, que o Brasil é composto de 5 regiões e todas elas têm que ter a atenção do nosso governo brasileiro. Bom, então vamos lá. Romance de 30, linguagem simples, regionalismo, né? O ambiente tão importante quanto o personagem, o ambiente moldando os comportamentos do personagem. Mas e aí? Quem são esses grandes escritores que criou esse enredo dinâmico numa linguagem simples? Vamos agora começar a falar dos autores. Quem são os grandes autores da geração de 1930 na prosa modernista? Então vamos lá. O regionalismo modernista, ele começou com o escritor José Américo. Ele escreveu o livro A Bagaceira em 1928. Então aí é considerado o marco da literatura regionalista, ok? Em segundo lugar, nós temos José Lins do Rego Cavalcante. Ele nasceu em Engenho Corredor, Pilar, na Paraíba, dia 3 de junho de 1901. Ele foi romancista e jornalista e ele faleceu em 12 de setembro de 1957, no Rio de Janeiro. O José Lins do Rego, assim como o que escreveu A Bagaceira, eles são autores que eles trouxeram para dentro da literatura a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar que havia no Nordeste. Assim como José Américo, ele também é um nordestino, ou seja, ele sabia do que ele estava falando. Os romances de José Lins do Rego têm como tema central, então, a decadência dos engenhos de açúcar nordestino
e as implicações sociais, ou seja, ele vem falar dessa decadência dos engenhos e dos problemas gerados por isso. Então, nos seus romances, a gente tem a interioridade das personagens muito explorada, né? O meio da onisciência do narrador, ou seja, o narrador sabendo de tudo que acontece dentro do pensamento desses personagens, e assim como quase todos os romances dessa fase, ele utilizou do discurso indireto livre. O que é isso? É um narrador especial que veio para essa fase do modernismo. É o narrador que ele mistura pensamentos dele com pensamentos da personagem. Por isso, onisciência. O narrador, ele está fora da história, ele seria uma espécie de narrador observador, mas ele sabe o que acontece dentro da cabeça dos personagens. Então, discurso indireto livre. Eu tenho, ora, fala e pensamento do narrador, ora, pensamento da personagem. Como eu já disse, a linguagem é simples, direta, tem muito traços da oralidade, da linguagem informal, né? Não podia deixar, se nós vamos falar de regionalismo, por que não vamos usar a variedade regional da língua, não é mesmo? Então ele utilizou uma linguagem literária compatível com as ideias defendidas pelos modernistas de 22. Qual é a linguagem que eles defendiam? A linguagem informal, beleza? Como terceiro escritor, também nordestino, falando de regionalismo, nós vamos ter Jorge Leal Amado de Faria, o nosso saudoso Jorge Amado, que nasceu em 10 de agosto de 1912 no distrito de Ferradas, que era município de Itabuna, no sul da Bahia. Ele foi preso 2 vezes porque ele tinha ideias socialistas e comunistas, né? Sendo assim, claro, foi exilado do país e durante algum tempo ele viveu em países como Argentina, Uruguai, França e República Tcheca. Infelizmente, ele faleceu em Salvador no dia 6 de agosto de 2001, com 89 anos de idade. Curiosidade, galera, e ele morreu e até os 89 anos de idade ele escreveu, ok? Entre tantas obras de Jorge Amado, ele escreveu o livro Capitães da Areia. Neste livro ele denuncia o abandono de crianças e adolescentes, tanto pelas suas famílias, quanto pelo aparato político e institucional. O que é isso? Tanto pelo governo, pelo Estado, né? Demonstrando claramente as suas ideias socialistas. Ele também utilizou uma linguagem simples, direta, com traços de oralidade, que era as ideias dos modernistas de 22. E agora, no meio desses excelentes escritores nordestinos, que ainda não acabou, tá, gente? Tem mais. Nós vamos ter um gaúcho, o nosso Érico Veríssimo. Érico Lopes Veríssimo. Ele nasceu no interior do Rio Grande do Sul, no município chamado Cruz Alta, no dia 17 de dezembro de 1905. E ele faleceu em 29 de novembro de 1975, com 69 anos de idade. Morreu jovem, né, galera? Ele morreu em Porto Alegre porque ele foi vítima de um infarto. É considerado um dos mais importantes escritores brasileiros do século XX. Ele recebeu vários prêmios por causa de algumas obras. A obra mais importante de Érico Veríssimo é a obra O Tempo e o Vento. Nesse livro, ele narra a saga da formação socioeconômica e política do Rio Grande do Sul, nos períodos que compreende o final do século XVIII e o ano de 1946. Também usou uma linguagem simples e direta
como queria os modernistas da primeira fase, beleza? Voltando aos excelentes escritores nordestinos, a gente tem Graciliano Ramos, filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos. Ele nasceu no município alagoano de Quebrangulo, dia 27 de outubro de 1892. Família de classe média, ele era o primogênito, galera, atenção, de 16 filhos, né? Ele faleceu no Rio de Janeiro, dia 20 de março de 1953, vítima de um câncer de pulmão. Bom, ainda sobre Graciliano Ramos, um traço marcante da obra dele, galera, é uma linguagem extremamente enxuta. Ele usava frases curtas e ele usava também muito pouco adjetivo. E ao retratar em sua obra o universo sertanejo do nordestino, ele extrapolou o regional. Por quê? Porque ele quis atingir o universal. O Graciliano Ramos, ele usa os personagens nordestinos para falar de problemas universais do ser humano, que é a exploração social, a exploração dos mais poderosos, coisas que acontecem não só lá no Nordeste. Ele quis trazer isso, então dizemos que a obra do Graciliano Ramos é um regionalismo universal. Ele não vai ficar preso totalmente ao Nordeste. Ele vai usar do Nordeste para falar das mazelas do ser humano de qualquer canto do mundo, né? A obra mais famosa é Vidas Secas, mas ele também escreveu Caetés em 1933, e aí nesse livro a gente encontra muito traços do naturalismo brasileiro. São Bernardo em 1934 e Angústia em 1936. No livro Angústia, ele vai falar de um funcionário público, aí já foge um pouco do regionalismo nordestino, porque em Angústia ele vai falar da vida de um funcionário público, né? E o mais famoso, que é Vidas Secas, foi escrito em 1938. É o único romance de Graciliano Ramos em que é narrado em terceira pessoa. E esse narrador, ele dá ao leitor o acesso ao universo mental pobre e fragmentado de 5 personagens: Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho e a cachorra baleia. Então ele vai falar do pensamento desses 5 personagens, inclusive da cachorra. E como último representante, né, dos escritores da vertente nordestina da literatura brasileira da segunda fase modernista, nós temos a única mulher que escreveu neste período que ficou famosa, é a Raquel de Queiroz. Ela nasceu em Fortaleza, que é a capital cearense, no dia 17 de novembro de 1910. Em 1992, ela escreveu o romance Memorial de Maria Moura, a qual lhe conferiu o Prêmio Camões. Aos 92 anos de idade, a Raquel de Queiroz, ainda escrevendo, né? Ela, no dia 4 de novembro de 2003, na cidade do Rio de Janeiro, descansando na sua rede, ela infelizmente faleceu. Outra obra famosa de Raquel de Queiroz é a obra O 15, escrita em 1930, né? Na verdade, esse foi o romance de estreia dela. E aí a gente já observa que é um texto enxuto, uma visão muito crítica das relações sociais e uma análise psicológica muito profunda, muito mais do que o realismo fez das suas personagens. O tema central do livro 15 é a seca,
A seca que castigou o Nordeste em 1915, daí o nome O 15. Além de retratar sem sentimentalismo nenhum as mazelas da estiagem no Nordeste, a Raquel de Queiroz ela aborda também o coronelismo e o regionalismo do sertanejo. Ela vai trazer para dentro dos livros como que o coronelismo influenciava na vida do sertanejo e até na sua migração. Bom, para finalizar, espero que vocês tenham gostado, tenham tido uma noção do que foi, né, a prosa literária da segunda fase do nosso modernismo brasileiro. Para finalizar, eu trouxe um pensamento, uma fala da escritora, da única mulher, né, escritora da segunda fase do modernismo, que é a Raquel de Queiroz. Como pano de fundo é o quadro Criança Morta, do Cândido Portinari, e eu trouxe esse quadro justamente para lembrar a vocês, prosa da geração da segunda fase do modernismo tem como tema mais importante o regionalismo, principalmente do Nordeste. E a Raquel de Queiroz vai fechar a nossa aula de hoje falando: o Nordeste mudou. De qualquer maneira, o Nordeste de O 15, principalmente o Nordeste de Vidas Secas, mudou. Raquel de Queiroz. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima, galera!